A gente vai falar hoje, esse fim de semana, a partir de uma pergunta que surgiu na caixinha de perguntas dos stories aqui do Instagram. Eu fiz uma espécie de enquete a respeito do tema que gerou uma série de respostas bem interessantes para serem comentadas. E a questão dizia respeito a estabelecer uma relação de confiança com a criança. A pessoa que me fez a pergunta me fez a seguinte pergunta. Ela disse: como consolidar a relação de confiança com a criança? Eu já atendo a criança faz 2 ou 3 meses. E aí o que eu respondi para ela é que não existe um momento, um ato solene, alguma coisa específica numa dada hora e local e coordenadas do processo terapêutico que a gente faça e aí consolide a relação de confiança. Na verdade, não é assim que acontece. O que acontece é que toda relação, ela é uma construção, ela é um processo e, portanto, a gente não tem como identificar momentos X, Y ou Z onde aquilo ali acontece. Eventualmente, existem episódios na nossa relação com as crianças, e aí as crianças que chegam, para atendimento, eventualmente existem alguns episódios icônicos que em algumas situações, em alguns casos, que a gente lembra e a gente diz: nossa, ali, naquele momento, naquela hora, naquele momento, ficou muito claro o investimento da criança na terapia, ou ali na hora, naquele momento, foi muito importante para a criança viver e experienciar esse estar junto com o psicoterapeuta numa determinada experiência. Essas coisas até acontecem, elas acontecem. Mas na maior parte das vezes a gente não tem assim uma situação específica, um momento bombástico em que a gente diga: aí sim, está consolidado. Não é assim que acontece. E foi isso que eu respondi para a menina que me perguntou aqui, e eu aproveitei o ensejo e fiz a perguntinha para vocês. E a perguntinha foi: o que vocês acham que faz com que o psicoterapeuta fique, se torne, se mostre, se apresente confiável para essa criança? E aí vocês me responderam uma série de coisas, e é em cima dessas respostas que eu quero fazer alguns comentários hoje. Então, antes de comentar as respostas de vocês, para quem está chegando agora, minha gente, eu não consegui entrar no YouTube. Não consegui. Eu joguei o link lá no nosso canal do Telegram, que eu faço sempre. Na hora de entrar, a câmera está sendo defenestrada, não está sendo reconhecida. O YouTube diz que a minha câmera está sendo usada por outro aplicativo e não tem nenhum aplicativo ligado. Enfim, um mistério, um poltergeist no meu notebook. Vamos deixar que eu resolvo depois. Bora focar aqui. Então, voltando à questão da relação de confiança. Antes da gente fazer comentários sobre as respostas de vocês a respeito do que torna um psicoterapeuta confiável para uma criança, ou como o psicoterapeuta pode se mostrar alguém confiável para a criança, a gente precisa naturalmente pontuar
A importância, parece óbvio, mas é sempre bom dar uma pontuada, né? A importância do elemento confiança dentro da relação terapêutica. Eu diria que talvez seja o elemento mais importante, porque veja bem, como é que a gente pretende trabalhar com uma criança que eventualmente vai compartilhar conosco sua forma de ver o mundo, seus medos, seus anseios, suas angústias, suas dificuldades, suas vergonhas. Como que uma criança vai compartilhar conosco todas essas coisas se ela não confiar em nós? Qual é a chance da gente trabalhar com uma criança tendo a oportunidade de encontrá-la em todas essas experiências se ela olha pra gente e não identifica em nós um adulto confiável? Não dá para imaginar isso, né, gente? Não dá para imaginar isso. Agora, a grande questão, e aí talvez todos vocês concordem comigo, é verdade, né? A criança precisa confiar na gente, porque senão, como que ela vai se trazer? Como que ela vai compartilhar coisas? Como que ela vai deixar que a gente chegue até ela? Como ela vai abrir ali a portinha, né, para esse mundinho dela se ela não confia em nós? Então, até aí, parece que concordamos. A grande questão, minha gente, mas a grande questão toda é de que modo, então, nós nos fazemos presentes e confiáveis para essa criança. E aí, gente, por mais que isso pareça não ter nada a ver, o que eu vou falar agora, tem a ver. Volto naquela minha obsessão, porque eu tenho uma obsessão por isso, né? Peraí que eu tô me ajeitando aqui. Eu tenho uma obsessão por isso. Pelo quê? Eu tenho uma obsessão pela necessidade que nós, psicoterapeutas, temos de ter uma abordagem para servir de norte para o nosso trabalho. Aqui, neste perfil, neste momento solene, vocês estão ouvindo uma Gestalt terapeuta, o que significa que eu sou uma profissional de psicologia que fiz uma escolha que tem várias implicações, tá? E essa escolha foi pela abordagem da Gestalt terapia. E aí, voltando, se a gente começa a pensar na relação terapêutica, nas características da relação terapêutica e naquilo que seria desejável apresentar numa relação terapêutica, e se a gente pensa num dos elementos como a confiança, eu preciso sempre pensar que a forma como eu vou me mostrar para a criança alguém confiável precisa, escutem bem, precisa estar alinhada com a minha abordagem de trabalho. Precisa estar alinhada com o que eu entendo que seja o papel do psicoterapeuta. Precisa estar alinhada com o que nós chamamos de princípios terapêuticos básicos. E isso significa que não vale qualquer coisa para obter a confiança da criança. Não é um vale tudo.
né? Não é um use qualquer coisa e faça qualquer negócio, porque toda a nossa postura, toda a nossa forma de nos colocar e nos relacionar com a criança, no final das contas, está alinhado com a nossa abordagem. Por que eu digo isso? Porque alguém pode dizer assim, é fácil. Eu ganho a confiança da criança, sei lá, tentando seduzi-la, prometendo alguma coisa para ela. Olha, se você entrar, lá dentro tem bala, tem chocolate, tem guloseimas. Olha, se você fizer isso assim, eu te dou aquilo outro. Você não vai querer não sei o que. Então, a mamãe não deixa você comer, né, bis antes do jantar. Então, eu vou dar aqui, segredinho nosso. Sabe essas coisas? Sabe essas coisas, minha gente, que adultos sem noção fazem com crianças, com luios, com chaves, né? Toma lá, dá cá, né? Tentativas de seduzir, de usar moedas de troca, né? Então, eu te dou isso, olha como eu sou legal. Gente, todas essas coisas não fazem parte do repertório do psicoterapeuta. Não sei se de todos, tá? Eu acho que não deveria fazer de ninguém. Mas com certeza, se nós estamos falando de Gestalt terapia, e se nós estamos falando, né, de uma abordagem com contorno que estabelece, né, o que é o papel do psicoterapeuta, isto não é forma de ganhar confiança, atenção de ninguém. A Daniela está falando que ela teve alguns atendimentos, né, que começaram na modalidade online e que foi um desafio estabelecer a relação de confiança. É um desafio, mas na medida, talvez seja um desafio muito mais inicial, porque a gente está lidando com uma situação nova e não tem tantas coisas a nosso favor, porque quando a gente está no nosso espaço concreto, físico, porque o espaço terapêutico é nosso, é ali, é o nosso espaço que a gente recebe a criança e tá no nosso espaço, com os nossos recursos, tá na nossa área, nos dá uma certa segurança. E que no online isso muda, isso é meio que dividido. Você entra no espaço da criança, o espaço não é um só, e a gente precisa construir alguma coisa aqui, então é mais desafiador. Mas os ingredientes básicos do construir uma relação de confiança, eles continuam os mesmos. E eles não têm nada a ver com o fato da gente estar presencialmente com a criança ou de forma online. E aí, assim, o que é fundamental? Eu gosto sempre de começar pelas coisas muito loucas e muito sem noção que eventualmente a gente vê, porque ainda que você não fique nessa live até o fim, daqui você já sai sabendo o seguinte: prometer bala para criança, dar bis escondido da mãe, fazer parceriazinha contra quem quer que seja. Essas coisas, elas não são definitivamente caminhos para ganhar confiança da criança. Luciana, então, quais são os caminhos?
Eu vou dizer o que eu entendo como Gestalt terapeuta. Exatamente, a Dani super participativa aqui, Dani. Hoje eu tô olhando só pro Instagram, tô conseguindo ler. Moeda de troca não pode ser princípio de vínculo terapêutico em nenhuma abordagem. E eu diria em nenhuma idade. Nem com criança, nem com adolescente, nem com adulto. Mas eu queria, como eu disse para vocês, comentar as respostas que vocês me deram. Foram várias respostas, algumas respostas bem legais, mas algumas, e eu queria começar por elas, porque trouxeram falas relativamente comuns, falas que muitas vezes estão presentes nos jargões gestálticos, mas eu, quando fui publicando, eu fui inclusive fazendo considerações ali, fiz ali uma observação, portanto não vai ser nenhuma novidade, né, para a pessoa que eventualmente trouxe a resposta, mas são respostas que eu gostaria de comentar para que a gente pudesse colocar pingos nos is. Então, alguns de vocês foram mais descritivos, outros foram mais emblemáticos, né? Usando uma palavra só. O terapeuta precisa ser honesto. Mas aí eu pergunto, honesto como? O que é ser honesto numa relação terapêutica com a criança? Ser honesto é dizer tudo que vem à cabeça? O que é ser honesto? É ter um critério de transparência com a criança, porque percebe, se ser honesto eu vou ser um sincericida e vou dizer tudo o que me vem à cabeça para essa criança, porque aí sim ela vai confiar em mim, isso não é terapêutico e isso não necessariamente vai promover uma relação de confiança. Eu posso, por exemplo, trazer para essa criança uma informação que não era uma informação dirigida a ela. Eu posso trazer alguma coisa minha que não tem absolutamente nada a ver com a criança, e aí eu resolvo o que eu vou dizer. Eu posso correr o risco, ao tentar ser honesta, de fazer julgamentos. Não é honestidade? Só que julgamentos não são coisas que a gente faz em psicoterapia e, portanto, a palavra honesta, percebe? Ela precisa ser mastigada, ela precisa ser depurada. E é esse convite que eu faço para vocês. Muitas vezes vocês respondem coisas nas caixinhas. Eu sei, a caixinha não dá para fazer uma dissertação de mestrado na caixinha. Nem sempre dá para vocês falarem tudo. Mas sabe, isso serve de convite para que a gente mastigue as palavras, para que a gente preste atenção nas palavras que a gente diz, que a gente repete e que, portanto, a gente acaba reproduzindo na terapia. Agora, se honestidade como um elemento nesta relação de confiança significa usar o que nós chamamos de critério da integridade. E o que... Mentira, não é critério da integridade nada. Critério da integridade é para limites. Olha aí, eu tô muito louca. Critério da transparência. É um outro critério importantíssimo. O que é o critério da transparência? É muito importante que a criança, desde o início, ela veja no psicoterapeuta uma pessoa que não vai, como muitos outros adultos,
esconder coisas dela que dizem respeito a ela. É muito importante que a criança perceba desde o início que esse psicoterapeuta ele tem uma preocupação de esclarecer para ela o que está acontecendo, o que ela está fazendo na terapia, o que aconteceu antes dela te encontrar ali, né? Porque eventualmente se você encontrou esses pais, eventualmente se você encontrou com outras pessoas que vieram falar dela e sobre ela, é fundamental que ela saiba disso, é fundamental que ela seja esclarecida, é fundamental que ela saiba como ela chegou ali, o que ela está fazendo ali, quem é você, né? E aqui, isso aqui, que é esse encontro terapêutico, se propõe, independente da idade da criança, porque o que muda é a linguagem, é como que a gente vai utilizar a nossa linguagem e o grau de complexidade da informação. Mas é fundamental que ela perceba que o psicoterapeuta ele tem a preocupação de informá-la, a preocupação de deixar claro o que ela está fazendo ali, a preocupação de checar se para ela tá tudo bem estar ali, de checar se ela quer voltar a estar ali num outro momento. Isso é fundamental. Isso significa que o psicoterapeuta está olhando para essa criança como uma pessoa e não como uma parede, e não como uma caneca, e não como um embrulho, uma coisa que se leva para lá e para cá, né? Que nem não se diz para a criança o que ela está fazendo ali, ela vai ali entrar com uma tia para brincar, percebe? Ah, ela nem liga. Não, ela liga sim. E ela liga porque quando você começa com isso, quando você começa legitimando a importância dela saber o que está se passando, que raios ela está fazendo ali, o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, como é que essa coisa funciona, ela começa a perceber que ali tem um adulto que se importa com ela, um adulto que explica, um adulto que responde pergunta, um adulto que acha importante sim avisá-la, um adulto que diz para a mãe ou para o pai ou sei lá para quem que está ali na recepção, na sala de espera, quando nós estamos no atendimento presencial, e diz: se você for sair, se você precisar sair, você, por favor, avise. Você vai ficar aqui? Você não vai ficar aqui? Então, fulaninho, então, olha, a mamãe tá dizendo que vai sair. Ok? Tranquilo para você ficar aqui? Tranquilo, tranquilo? Percebe? Ela começa de cara a perceber: um adulto que me pergunta alguma coisa? Um adulto que me explica? Um adulto que me avisa. Isso começa já muito no início a soar para a criança uma coisa que é fundamental, que é, e aí algumas pessoas colocaram isso, né? Que é a história da criança poder perceber que o psicoterapeuta está ali para ela, genuinamente interessado nela, que ele está ali para legitimar a sua existência, para legitimar aquilo que ela sente, para legitimar aquilo que ela pode ser naquele momento, do jeito que ela pode ser. Só que aí, minha gente, aí muita gente respondeu isso. Aceitar a criança como ela é.
aceitar a criança do jeito que ela chega, aceitar a criança e dar um espaço para que ela seja quem ela pode ser, sem pressioná-la, sem demandá-la a partir de uma demanda dos pais, da escola ou do que quer que seja. E sim, isso é fundamental. Outro dia, acho que foi a nossa última live, né, gente? Eu tô muito louca, já não tô me lembrando. Mas outro dia a gente teve uma live, acho que foi a última, em que eu discuti exatamente isso. A quem nós atendemos na clínica com crianças, né? E o quanto que existe uma discussão em relação a isso, principalmente se somos gestalt terapeutas, né? E que não vamos atender uma demanda dos adultos, uma demanda de conformação, uma demanda de docilização, uma demanda de consertar crianças, uma demanda de apertar parafusos, uma demanda de tornar crianças mais isso ou menos aquilo, de acordo com o que as pessoas querem, sem levar em conta o que é importante para a criança, sem levar em conta o que a criança está sentindo. Então, sim, isso é um ingrediente fundamental para se estabelecer uma relação de confiança. O psicoterapeuta, desde o início, se mostrar, se comportar, e por isso que não é uma coisa que a gente faz isolada, é uma atitude, é uma postura. É uma postura de respeito à criança. Então, quando eu digo ela precisa ser esclarecida, ela precisa ser avisada, ela precisa entender o que está acontecendo, ela precisa, né, que eu comunique para ela ao longo do processo terapêutico quando eu vou à escola, para que ela não descubra na hora, me vendo entrando na escola. Ela precisa ser comunicada todas as vezes que eu vou estar com esses pais. Ela precisa ser comunicada se a mãe no meio da semana me mandou um WhatsApp fazendo uma queixa dela qualquer, me contando alguma coisa sobre ela. Eu vou dizer, olha, a mamãe me mandou uma mensagem assim, 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 sobre isso, sobre aquilo, né? Ainda que ela não queira falar disso, não importa, não importa. Importa que ela vai percebendo o quanto que eu a respeito, o quanto que eu não tô de trancinha nas costas dela, o quanto que eu não tô aliançada com esses pais na tentativa de modificá-la, na tentativa de fazê-la isso, aquilo e aquilo outro. Eu tô comprometida com ela. Eu tô comprometida com aquilo que ela sente. Eu tô comprometida com aquilo que é importante para ela. Eu tô comprometida em descobrir junto com ela o que tá acontecendo, né? O que tá difícil, o que não tá dando para manejar, né, para ajustar, para criar de outra forma que não essa, né, que ela está fazendo. Eu tenho um compromisso com ela e, portanto, isso implica em aceitá-la do jeito que ela chega, com aquilo que ela traz. Mas aí, minha gente, tem uma coisa, né? Aceitar a criança como ela é. Aceitar a criança com tudo que ela traz, né? Aceitar a criança, abrir espaço para a criança, oportunizar que a criança se mostre, se traga, independente da demanda dos adultos. Sim, é verdade. A demanda dos adultos, ela não vai ser ignorada. Porque se ela for ignorada, né, minha gente, eles tiram a criança da terapia. Ela vai ser
trabalhada, ela vai ser discutida, ela vai ser problematizada. E problematizada, trabalhada e discutida a partir disso que a criança vai me mostrar. Mas qual é o porém? Falar que a gente precisa aceitar a criança e dar espaço para ela ser é lindo, importantíssimo, fundamental. É isso que a gente faz, de verdade. E isso é fundamental para que ela sinta em você a confiança de que ela pode mostrar todas as facetas dela, de que ela pode mostrar tudo que ela sente, de que ela pode mostrar tudo aquilo que ela acha eventualmente bobo, ou que ela acha eventualmente feio, ou que ela não tem coragem de mostrar nem dizer para ninguém. Sim, ela precisa te ver como essa pessoa. E para que ela te veja como essa pessoa, você precisa ser essa pessoa. Como que você vai ser essa pessoa? Você não vai perseguir essa criança com perguntas, você não vai encostá-la na parede, obrigando-a a fazer a atividade X, Y e Z, porque você quer trabalhar, sei lá, a autoestima dela, independente do que ela tá te trazendo, do que ela tá te mostrando, do que ela tá te colocando. Você não vai ficar perseguindo a queixa que os pais trouxeram, fazendo perguntas como quem não quer nada sobre a escola, sobre sei lá o que, sobre alguém que faz xixi na cama. Não, você não vai fazer isso. E isso é fundamental para que ela te veja como essa pessoa que é o que eu costumo nomear uma presença interessada. Muita gente falou de presença. O terapeuta precisa estar presente. O terapeuta precisa estar presente. O que é estar presente? Eu só estou presente ao que está acontecendo se eu deixo esse fuzuê todo. A escola falou isso, a mãe tá falando aquilo, o pai perguntou se são 3 meses de terapia, a mãe quer que a criança fique assim, assim, assado, o sei lá quem tá pedindo num laudo do não sei quê. Se eu fico com tudo isso aqui e eu fico agindo a partir disso, acabou a minha presença. Eu tô enganchada com uma série de coisas, mas eu não tô com a criança para conhecê-la, para experimentá-la. Então, para que eu seja essa pessoa, eu preciso estar muito bem apoiada nas minhas 2 perninhas, nos meus 2 pezinhos e entender que o meu compromisso é com a criança e não com essa coisa arada toda que está em volta, com a qual eu vou precisar trabalhar, mas que no momento que eu tô com a criança, fica do lado de fora, fica na prateleira, fica na gaveta. Aí, muito bem, chegamos à conclusão de que é isso, né? Então, precisamos aceitar a criança, precisamos dar espaço para que ela possa ser, para que ela possa escolher, se ela fala, se ela brinca, se ela pula, se ela dorme, se ela brinca sozinha, se ela brinca conosco, se ela conta coisas, se ela não conta nada. Tudo isso é a criança. Tudo isso... Ai, Luciana, mas se ela não falou nada do que os pais falaram? Não importa. O que os pais falaram é importante para os pais falarem, mas não necessariamente para a criança falar ou para a criança trazer naquele momento específico. Portanto, ao invés de você ficar caçando na criança o que os pais falaram, que tal prestar atenção no que ela está mostrando? Ah, ela não mostrou nada. Impossível. Ela ficou invisível? Porque se ela não ficou invisível, tem um monte de coisas que ela está te mostrando. Tem um monte de coisas que estão acessíveis aos seus olhos, aos seus sentidos. Você só precisa
olhar. E ao invés de ir com a priori caçando com lupa coisas na criança, se deixar arrebatar por essa criança, se deixar arrebatar por essa criança, gente. Isso significa não ir catando coisas, mas ir aberta para descobrir, para conhecer. Mas qual é a dificuldade? Minto. Qual é uma das grandes dificuldades? Porque uma delas é você poder se desprender de toda essa bagaceira de demanda da ideia de que você vai ser um bom terapeuta, uma boa terapeuta, que, portanto, tem que acabar com os sintomas em 5 dias, e a criança tem que dizer isso e aquilo, e tem que fazer aquilo outro. Tudo isso é necessidade do terapeuta, necessidade do terapeuta. Enquanto você estiver com uma criança tentando dar conta da sua necessidade, não vai rolar. Porque o que acontece? A criança percebe. A criança percebe que o que está em jogo ali é a tua necessidade de descobrir, sei lá o que, fazer com que ela, não sei quezinho, né, dizer sei lá o que, e portanto, você é um outro adulto que não a vê, que não a escuta. Alguém colocou isso e eu frisei. Parece uma bobagem, né? Lá a Luciana, sabe aquela maluca lá falando obviedades numa segunda noite. Pois é, parece óbvio falar de ver e ouvir, né? Usar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Mas não é não, minha gente. Não é não. Se tem um bicho difícil de exercitar a escuta, esse bicho é o psicólogo. Ai, Luciana, como assim? Eu canso de ver. O que eu vejo de psicoterapeutas abafados para falar, o negócio é falar. É o que eu vou falar. É o que eu vou dizer aqui, é o que eu vou dizer acolá. Mas assim, se eu não escuto, então essa minha fala é a partir do quê? É para quem? É para dar conta de quem? Percebe? Então, quando a gente fala de ver e ouvir, deixando o a priori de lado, parando de buscar coisas, de tentar identificar isso e aquilo, isso é um grande treino, isso é uma grande dificuldade, poder deixar de lado e se abrir para conhecer aquela criança única. A outra dificuldade é que aí ninguém gosta de levantar, é que nesse papo de aceitar a criança como ela é, o que acontece, minha gente? As crianças, elas chegam à terapia de muitas formas. E aí, elas chegam de formas que um determinado psicoterapeuta vai achar fofo, vai achar uma graça, vai achar um amor, ou vai achar, ai, coitadinho. Mas crianças também chegam à psicoterapia de formas que alguns psicoterapeutas, e aí cada um de nós, né? Todos nós estamos ali na reta. Sempre pode acontecer com cada um de nós de chegar uma criança que te desafia, de chegar uma criança que faz coisas, que fala coisas que te incomoda, de chegar uma criança cujo jeito de ser é um jeito difícil, é um jeito que de repente te captura ali numa ou outra dificuldade, é um jeito que convoca a sua criança.
E sobre isso eu também tenho uma coisa para falar, sobre uma resposta específica, ser criança com a criança, né? Que seria uma forma da gente estabelecer uma relação de confiança, ser criança junto com a criança. E eu acho isso bem delicado, porque veja bem, minha gente, nós fomos todos crianças absolutamente saudáveis, digamos assim. Nós fomos crianças absolutamente descoladas, cheias de ajustamentos criativos, super funcionais, crianças que não foram eventualmente podadas, impedidas, interrompidas, desqualificadas. Nós fomos crianças maravilhosas, tivemos experiências maravilhosas que permitam que, ao resgatar a nossa criança, a gente tenha efetivamente um ajudante na terapia? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque muitas vezes, gente, a criança do terapeuta que surge na terapia não é uma ajudante, não é uma coterapeuta, não é alguém que vem para somar. Então a gente tem que parar de romantizar essa história de criança do terapeuta que funciona como coterapeuta e que o grande pulo do gato é juntar a nossa criança com a criança que a gente atende, porque aí criança com criança confiável. A gente tem que ter cuidado. Quando eu ouço algumas pessoas falarem isso, eu entendo a ideia, mas na prática, coisas muito esquisitas, muito periclitantes acontecem nessas situações, porque justamente aí, por que eu juntei uma coisa na outra? Questão da aceitação com a coisa da criança interior. Porque muitas vezes, em relação a algumas crianças que são mais difíceis para um determinado psicoterapeuta, é que surge a tal da criança do psicoterapeuta. E a criança que está sendo atendida é difícil porque, de alguma forma, convida, resgata, tira ali do fundo, né? do fundo do pote, uma criança competitiva, uma criança que se compara, uma criança confrontativa, uma criança que se compadece do outro, porque aí eu não tô falando só da criança brigona, né? Uma criança que precisa triunfar. E aí, gente, muitas vezes essa parada de aceitar a criança como ela fica difícil para muita gente. Eu cansei. E, gente, por que eu digo isso? Eu falo por mim e falo pela experiência de uma série de psicoterapeutas ao longo de todos esses anos, colegas com quem a gente troca e alunos supervisandos. Então, a minha experiência clínica, ela é multiplicada, porque quando eu dou esses exemplos, eu digo, gente, coisa esquisita, olha, acontece. Eu não tô tirando isso do bolso, eu não tô tirando isso da minha cabeça, eu não tô inventando. Eu trago para vocês coisas que eu observo.
Ah, eu não observo isso. Tá, beleza. Mas eu só posso falar da minha experiência. Então, eu observo crianças que chegam na terapia extremamente mandonas. Gente, isso é um clássico. É um clássico. Crianças mandonas na terapia. É um clássico os terapeutas quererem enquadrar. Ah, não, muito mandona, ela não pode mandar assim. Então, eu fui logo dando um corte. Não, ela tem que ter um limite. Não, a criança só sabe mandar, então ela tem que ter uma frustração para ela não ficar, não ficar achando que pode tudo e etc. E aí, esse tipo de explicação travestida de como é que eu vou dizer, uma justificativa teórica, né? Na verdade, muitas vezes fala mais do psicoterapeuta do que da criança. Fala do impacto que essa criança causa nesse psicoterapeuta, que aí esquece a premissa de aceitar a criança como ela chega. Alguém já parou para pensar que uma criança que se mostra absolutamente mandona, autoritária, ou ainda aquela que conta vantagem, aquela que fica desqualificando o terapeuta, que faz piadinhas e que tenta desmerecer o psicoterapeuta no jogo e tudo mais. Alguém já parou para pensar que isso, para uma criança, pode ser a única forma de lidar com um sentimento de inadequação enorme, de inferioridade enorme? Pode ser a única forma que ela tem de lidar com um adulto, né? Com um adulto que é uma autoridade e de se sentir triunfando, porque na verdade não triunfa em absolutamente nada. Porque, na verdade, não tem as suas necessidades efetivas atendidas. Porque quando um psicoterapeuta fica mordido, porque um pirralho de 5 anos, né, mandou ele pintar um negócio, então, minha gente, tem alguma coisa complicada com o psicoterapeuta. Tem uma criança que emerge aí e diz: você não é minha mãe, você não manda em mim. É essa criança que emerge. Cala a boca, já morreu, quem manda na minha boca sou eu. Então, assim, um psicoterapeuta, ele não pode ter uma postura assim, ou uma postura embasada por este tipo de sentimento. Percebe? Então, tem umas situações que são específicas e que pegam o psicoterapeuta. Isso é diferente de pessoa para pessoa, porque isso tem a ver com a nossa história. Isso tem a ver com aqueles paranauês que ficaram lá por ali mesmo, engavetados e jogados para lá e para cá, né, escondidos, empurrados debaixo do tapete, e que a relação, o campo psicoterapêutico faz emergir, mobiliza. No entanto, isso não significa que esse tipo de mobilização ela vai ser usada para que você faça uma intervenção ou para que você tome decisões em relação à criança. Então percebam que quando a gente fala assim, e eu já falei aqui muitas vezes, em muitas lives, eu falo nos cursos, né, que é assim, o quanto que o psicoterapeuta precisa ser lúdico, o quanto que o psicoterapeuta precisa resgatar o brincar. E quando a gente diz resgatar o brincar, a gente parte do pressuposto que o psicoterapeuta foi uma criança que super brincou, uma criança que super aproveitou, que super experimentou, que super tudo.
Sempre, né? Então, por isso que eu sempre brinco, eu digo, o psicoterapeuta que foi essa criança, então, ele vai precisar resgatar alguns elementos dessa infância, não é a criança. E esse psicoterapeuta que não pôde brincar, que não pôde ser criança, que virou um mini adulto, que foi punido, tolhido, etc, etc, que são muitos, né, minha gente? Porque a gente também não escolhe ser psicoterapeuta de criança, assim, porque acordou olhando para o lado esquerdo, né? As nossas escolhas, elas falam da nossa história, das nossas implicações, dos nossos atravessamentos. Então, esse psicoterapeuta, ele não vai precisar resgatar. Ele vai precisar resgatar uma criança eventualmente ferida para cuidar dela e não ficar tentando cuidar dela através das crianças que ele atende, e vai ter que desenvolver a sua capacidade lúdica. Então, quando a gente diz é preciso resgatar a ludicidade e que existem alguns elementos da infância, da criança, que são fundamentais, são elementos. Gente, pronto, são elementos. Eu vou ter que botar o carregador aqui. E que elementos são esses? Esses elementos e que dizem respeito à infância são espontaneidade, curiosidade, flexibilidade, né? A criança tem jogo de cintura. Ai, gente! Hoje está acontecendo tudo nessa vida, né? É porque eu botei aqui o negócio, o celular caiu, gente. Socorro. Eu não sei como que vocês conseguem ainda ficar aqui na live. Mas vamos lá. Flexibilidade, espontaneidade. Criança tem jogo de cintura. Crianças que estão bem. Crianças saudáveis. Curiosidade, criatividade. Isso são elementos numa criança saudável, naturais na criança. E que são importantíssimos da gente resgatar. Porém, resgatar, trabalhar esses elementos na gente, se na gente ficou ali interrompido também, atochado de alguma forma, isso é diferente de simplesmente virar criança na terapia. Porque se eu viro criança na terapia, e se eu sou uma criança competitiva, se eu sou uma criança que se compadece, se eu sou uma criança boazinha, se eu sou uma criança sarcástica, né? Se eu sou... Essa criança vai aparecer. E o que precisa estar presente na psicoterapia da criança é o psicoterapeuta, é o adulto com esses elementos. Espontaneidade, curiosidade, disponibilidade para o novo, interesse, vontade de experimentar. Isso é natural nas crianças e, portanto, isso precisa ser resgatado, porque nesses elementos a gente se conecta com as crianças e muitas vezes essas crianças que chegam até a gente, elas já perderam um pouco disso, elas já estão ali meio embrulhadas, encasquetadas nisso, e é esses elementos em nós que vai ali, convidar a criança a viver aquilo de forma fluida novamente. E novamente isso mostra para a criança o que? Este adulto é um adulto diferente. É um adulto que explica, é um adulto que me considera, me escuta, me ouve, se interessa por mim. Mas, Luciana, você não falou o que a gente faz com as crianças que são muito difíceis. Eu digo que a gente faz supervisão e terapia. Não, Luciana, mas aí você está dizendo que a criança vai chegar na sala, vai quebrar a sala toda porque ela está sendo ela, e aí cabe a gente acolher
para que ela estabeleça uma relação de confiança. Não, eu acredito que ninguém aqui vai dizer isso, mas tem sempre um espírito de porco que vai dizer isso. Gente, eu tô dizendo isso, né? Que eu vou deixar a criança quebrar tudo. Não, gente. E aí é que vem o tal do critério da integridade, né? Que eu falei antes do critério da transparência, que é o seguinte: acolher a criança, legitimar a criança, obviamente, não é permitir que ela faça tudo. Se esse tudo, presta atenção, se esse tudo implica num risco à integridade dela, do psicoterapeuta e, no caso, né, quando isso a gente está na terapia presencial, do espaço terapêutico. Na terapia online, vale também para o espaço da criança, para o espaço do quarto, o que quer que seja. A questão diz respeito somente a determinados comportamentos, determinadas ações específicas que coloquem em risco a integridade da criança, do terapeuta ou do espaço. Tirando isso, não vamos intervir com nenhum tipo de limite. E mesmo assim, mesmo que a gente tenha que impedir uma criança de se enforcar com um pano, né, que ela achou na cesta de fantasias, ou pegar o espelho e sair correndo pela sala, que são atitudes, né, são comportamentos perigosos, ou jogar uma tesoura em mim, por exemplo, ou resolver que vai jogar um pote de tinta inteiro na parede do consultório que não é lavável. Estão entendendo os exemplos? Mesmo assim, mesmo colocando limite, eu preciso sempre levá-la à possibilidade de expressar o que ela está sentindo. O que ela está sentindo para querer jogar o pote de tinta na parede, para querer atirar a tesoura em mim, para querer andar com o espelho para lá e para cá. O que ela está experimentando sempre será legitimado. Se ela apresenta algum comportamento perigoso, esse comportamento será alvo de limite. E para que a criança consiga suportar isso e continuar expressando aquilo que ela está sentindo, nós vamos então oferecer sempre, depois de um limite, na sequência, uma outra possibilidade. Uma outra possibilidade. O que está acontecendo? Ela está zangada comigo? Então, como que ela pode fazer? Ela pode fazer de conta que eu sou o João teimoso, ela pode jogar a tesoura num monte de papel, ela pode socar o João teimoso, ela pode fazer um desenho meu e rasgar ele todo, ela pode fazer um monte de outras coisas, mas a tesoura ela não pode jogar. E ela não pode jogar porque a tesoura pode me machucar. E aqui, o nosso pacto é de que a gente não se machuca. Então, eu não vou deixar ela me machucar, eu não vou deixar ela se machucar. Mas eu tô ali com ela, presente, acolhendo o que está acontecendo, de modo que eu possa auxiliá-la a caminhar por outros caminhos. E assim é. Portanto, gente, quando a gente volta a falar sobre aceitar a criança como ela é, isto é o cerne de uma relação
terapêutica de confiança, aceitar a criança como ela é, sem julgamentos. Algumas pessoas colocaram sem julgá-la. E, gente, isso é fundamental, é o fundamental do fundamental, né? Isso, julgamento não cabe em psicoterapia alguma, mas olha que é difícil, hein? Olha que é difícil. Então, aceitar sem julgamentos, acolhê-la do jeito que ela é lindo de se falar, mas é muito mais desafiador de se fazer. Portanto, precisamos estar atentos aos nossos julgamentos, às nossas representações de criança educada, de o que criança devia fazer ou não fazer. Tudo isso tem que ficar de fora. Precisamos estar atentos às demandas que vêm do mundo fora. Precisamos estar atentos às nossas questões, à nossa criança, que de repente pode acontecer ali. Tudo isso para salvaguardar a possibilidade do acolhimento dessa criança, de modo que a gente possa ver e escutar o que se passa com ela, que muitas vezes ela não tem a possibilidade de mostrar, nem de ser ouvida e entendida em nenhum outro lugar. Certo? Muito bem. Mas eu quero ainda, deixa eu ver a oração. Ah, meu Deus, já passou a hora. Eu quero ainda comentar duas coisas, porque assim, muitas pessoas colocaram então variações sobre isso, explicar para ela quem é o terapeuta, falar do sigilo. Algumas pessoas colocaram, né, a criança precisa ter clareza sobre o sigilo, e o sigilo terapêutico é muito importante. O terapeuta precisa lembrar que a sessão da criança está protegida por sigilo. Nada de postar a sessão de criança em rede social, porque isso não pode, isso é ilegal, inclusive, tá? E, portanto, para além disso, é fundamental que na explicação, quem é você, o que é isso, o que você está fazendo aqui e como isso funciona, que o sigilo seja assegurado. O sigilo seja assegurado e praticado, e vivenciado. Óbvio, né? Porque se eu asseguro alguma coisa que eu não faço, eu estou sendo desonesta e eu estou sendo desrespeitosa. Então aí entra o tal do respeito e da honestidade, percebe? Que tem a ver com essa congruência com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente esclarece e aquilo que a gente faz. Isso é fundamental. Então, essas palavras, tipo, é preciso respeito, honestidade, verdade. O que é verdade? Verdade pode ser desde a falta de noção total até todas essas coisas que eu coloquei para vocês. Eu tenho um episódio de verdade para contar. Desde ontem eu tô pensando nisso. E aí é algo que eu não aconselho, não costumo fazer, mas é uma situação assim muito importante que aconteceu comigo com a segunda criança que eu atendi. Eu atendi ainda no estágio e era um atendimento muito difícil, porque ele era uma criança muito difícil de aceitar. Ele era uma criança que destruía tudo, quebrava tudo, jogava tudo pelos ares, colocava todas as cadeiras de cabeça para baixo, partia para cima de mim para me bater, para me chutar, para me morder. Era uma criança muito difícil e eu passei uns 3 meses praticamente segurando ele, fazendo contenção corporal para ele não se machucar e não me machucar, e dando alternativas, e aí ele quebrava as coisas, né? Mas quebrar as coisas dele, porque a gente trabalhava naquele sistema de caixa, as crianças tinham material individual, né? E a caixa dele era tudo destruído, era tudo,
né? Não tinha pedra sobre pedra. E cada vez que ele abria a caixa, ele destruía mais a caixa. Mas a questão é que, enfim, passou, eu sobrevivi, ele também. E eu ter insistido foi fundamental para ele acreditar que alguém no planeta Terra podia com ele, porque a fala da mãe dele era: ninguém pode com ele. E muitas vezes eu achei que eu não ia poder com ele, né? E chorei, e me descabelei, e achei que eu não tinha a menor talento para ser psicoterapeuta de criança, etc. Eu sei que a gente passou por isso. E a gente começou a ter sessões mais amistosas. E aí, um belo dia, eu atendia no SPA da faculdade. Era o segundo ano de atendimento, e eu sei porque eu estava terminando a faculdade, talvez tenha sido o meu último semestre, e eu tinha na época um namoro muito tempestuoso na universidade, e portanto, num determinado dia, e eu atendi esse menino 2 vezes por semana, terça e quinta, num determinado dia eu tinha acabado de ter uma discussão homérica e bizarra com o meu consorte da época, e estava destruída. A palavra era essa, a destruição naquela menina de 21 anos. E aí eu vou atendê-lo. Eu vou para o SPA atendê-lo. Vou atendê-lo, me componho, vamos lá, não sei o quê. Falei com a mãe: oi, fulana, não sei o quê, vamos lá, fulaninho, vamos pegar a sua caixa. E aí a gente chega na sala, ele para, olha para mim e diz assim, ele tinha 5 anos. Ele olha para mim e diz assim: você tá triste hoje? E eu vou dizer para vocês que nunca, isso tem 30 anos, tá? Nunca uma criança me disse algo assim, como ele me disse naquele dia. E aí, o meu primeiro movimento, ele não perguntou, ele descreveu. Ele descreveu. E aí o meu primeiro movimento, aquele movimento automático do adulto, foi ter vontade de dizer: não, que triste, não sei o quê, vamos brincar. Só que eu fiquei tão chocada com aquele gurizinho me falando aquilo, que eu tive um momento para concatenar ideias. E aí eu me perguntei: como é que eu posso, depois de tudo isso que eu vivi com essa criança, de todas as coisas que eu disse para ele, como é que eu posso cometer o crime de desqualificar a percepção absolutamente precisa dessa criança? Porque ele não estava projetando algo em mim. Ele não estava imaginando, fantasiando, achando que eu estava com cara de não sei o quê, como muitas vezes os clientes falam, né? Ai, você tá com uma cara de cansada. Ai, você tá com uma cara, e que, tipo assim, fala deles e não fala de mim. Mas naquele momento não era isso. Eu estava destruída. E aí só me ocorreu dizer: é verdade. É verdade. Hoje eu tô muito triste, mas mesmo assim eu tô aqui com você. Você pode estar comigo aqui desse jeito, eu estando triste? E ele disse: posso, eu também fico triste. E aí, quando ele diz eu também fico triste, a gente consegue caminhar na experiência dele. Ele não estava interessado, ele não queria me atender,
Ele não queria, ele não perguntou nem por que eu estava triste. Percebe? E aí, por isso que quando eu li a verdade lá na caixinha, eu disse, ai, que perigo essa palavra, porque verdade, você pode ser uma sem noção, ficar dizendo coisas aleatórias para os seus clientes. Mas eu lembrei dessa história. E essa história, eu acho ela muito emblemática, assim, porque naquele momento era fundamental que eu não desqualificasse a percepção dele. Os adultos fazem muito isso. Os adultos fazem muito isso. Eles desqualificam a percepção da criança. Sabe, a criança vê a mãe chorando, a mãe diz que foi um cisco. Não tô chorando, foi um cisco que caiu no olho. E aí elas passam a desconfiar da própria percepção, daquilo que elas estão vendo, daquilo que elas estão ouvindo, daquilo que elas estão sentindo. Então, nesse momento, eu não tinha experiência nenhuma. Eu tinha 21 anos, eu estava terminando, eu estava no último período da faculdade. Ele foi o meu segundo cliente, foi essa pedreira. Mas eu sou absolutamente grata a esse menino, que hoje é um homem, né? Óbvio, né? Um homem barbadérrimo, né? E assim, eu penso que naquele momento foi algo maior do que a teoria, a gestalt terapia, não sei o quê, porque tudo isso ainda estava muito em construção naquele momento. Foi pensar, eu tenho um compromisso com essa criança, e o meu compromisso é auxiliá-la a ampliar a percepção que ela tem de si e do mundo, para que ela possa estar nesse mundo de um jeito melhor, para que ela possa estar nesse mundo de um jeito diferente do que quebrar tudo e bater em todo mundo, que ela possa estabelecer outras relações. Eu tô aqui para isso, eu tô aqui há 3, 4, 6 meses para isso. Como é que ela percebe de forma tão acurada alguma coisa que está acontecendo comigo e eu conto uma mentira para ela? E eu digo não é verdade. Impressão sua. Vamos brincar. Não, de jeito nenhum. E isso, assim como vários outros momentos, eu tive momentos icônicos com essa criança. Isso foi fundamental para nossa relação. Eu diria que aí já existia uma relação de confiança que permitiu que ele pudesse dizer isso. E que quando eu confirmo a percepção dele, ele continua. Ele diz, sim, eu posso brincar. Sim, eu também fico triste. Do tipo assim, a gente fica triste e a gente pode se encontrar triste também, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, os dois, né? Com você triste. Como é que a gente pode estar aqui hoje? Percebe? Então, a gente tem que ter cuidado com as palavras. A gente tem que ter cuidado com essas palavras muito bonitas. E aí eu separei, eu juro que eu tô acabando, tá, gente? E aí eu juro que eu tô acabando. E aí eu separei, o Instagram não me corta mais, é um perigo. Eu separei mais duas respostas, e que são respostas muito bonitas, né? São respostas com palavras muito bonitas. A pergunta era, né? O que você acha que pode te tornar confiável para uma criança, né? Qual é o elemento que a gente apresenta que pode fazer com que a criança confie em você, né? Que contribui para uma relação de confiança. Aí, uma resposta foi sensibilidade e intuição. São duas palavras muito bonitas, duas coisas muito bonitas, mas que a gente tem que ter muito cuidado na prática. Porque assim, eu sou, antes de mais nada, eu sou uma gestalt terapeuta, mas eu tenho um compromisso com a transmissão da gestalt terapia, que é fundamental.
E por isso, quando vocês dizem, para estabelecer uma relação de confiança com a criança, é preciso ter sensibilidade e intuição. E aí, eu chata, vou fazer o quê, minha gente? Eu vou perguntar. Eu vou dizer, como? Como é que você faz isso na prática? Como que sensibilidade e intuição na prática te promove, te ajuda a estabelecer uma relação de confiança com a criança? Uma relação em que a criança confie em você. Percebe como é difícil, gente? Percebe? Porque o que é sensibilidade e como é que sensibilidade se traduz na prática? Se sensibilidade estiver ligado mais à forma como os nossos sentidos estão presentes na psicoterapia, na relação com a criança, de modo que isso exacerbe o nosso ver e o nosso escutar, então sim. Mas se sensibilidade estiver envolvido numa série de outras palavras que são metafóricas, que não se concretizam numa prática, então não sei. Sensibilidade é ficar tocada com a história da criança, sensibilidade é ficar com peninha da criança, sensibilidade é achar que a criança, que eu não posso mostrar o que eu preciso mostrar para a criança, porque senão ela não vai aguentar. Sensibilidade é ficar vendida no final da sessão quando uma criança diz: ai, por favor, eu queria tanto ficar só mais um pouquinho, eu gosto tanto de brincar aqui. Sensibilidade é se deixar capturar por isso. O que é sensibilidade? Então, a gente precisa, e aí assim, eu não estou dizendo que a pessoa que escreveu isso faz essas coisas não, gente. O que eu estou dizendo é que para prática, para a gente saber o que faz, a gente precisa apurar essas palavras, espremer. Peraí, sensibilidade, mas sensibilidade como? Exemplo, do que eu estou falando? E intuição. Intuição, para mim, ainda é mais periclitante que sensibilidade. Porque intuição é um perigo, minha gente. Porque todo mundo se acha muito intuitivo. Percebe? Todo mundo se acha muito intuitivo. E, na maior parte das vezes, o que a gente chama de intuição é uma baita de uma projeção. Então, novamente, assim, o que é intuição? Ai, Luciana, o que aconteceu com você, com o seu cliente? Não foi intuição? Não. Não. Foi lembrar o meu propósito de estar ali. Foi lembrar o meu compromisso com ele e com todas as crianças, que me fez dizer a verdade para ele. Não foi intuição, não foi sensibilidade. Foi estar alinhada com o meu propósito quando eu escolhi trabalhar com crianças. E eu já escolhi trabalhar com crianças na minha graduação. E eu já tinha um propósito, que era de poder oportunizar para as crianças um espaço de legitimação que elas não têm, que elas não tinham e que elas continuam não tendo. Elas são vulneráveis nesse sentido. Então, esse era o meu pacto. Não tem a ver com sensibilidade, não tem a ver com intuição, entende, gente? Então, cuidado quando a gente usar as palavras, que a gente use com responsabilidade, que a gente se pergunte, não precisa explicar para o outro, mas que a gente se pergunte, isso significa o quê? Que nenhuma outra resposta linda de uma queridona que está sempre por aqui e que ela diz ser hífen junto com ela, ser junto com a criança. Talvez o meu exemplo do menininho lá do estágio, talvez seja um exemplo do ser junto com ela, que a minha queridona colocou aqui. Mas o que acontece? Imagina se você é um estudante, imagina se você está começando a atender, e aí a tua supervisora diz, ser junto com ela. Ou você lê um livro e diz,
o elemento fundamental para você estabelecer uma relação de confiança com a criança é ser junto com ela. O que é isso? É virar criança, é compartilhar minha vida com ela, é aceitá-la sob qualquer hipótese, é ficar ali pau a pau, né, como se eu fosse uma outra pessoa qualquer, como se eu não fosse uma psicoterapeuta, porque sim, eu sou uma pessoa, sim, eu sou um adulto, mas eu não sou uma pessoa, um adulto qualquer. Eu não estou ali com uma criança de rolê, como eu estaria, sei lá, com os meus primos mais novos, filhos das minhas primas, pequenos, são as crianças da família. Não, ali eu tô de rolê com elas. Mas na terapia eu tenho um propósito, eu tenho uma tarefa. Eu tô ali num lugar que eu não posso me esquecer. Percebe? Então, novamente, eu sei que a Gestalt terapia tem muito isso. Tem muito. A Gestalt terapia, ela tem uma poesia, ela tem umas frases, né? Não é à toa que muito Gestalt terapeuta adora literatura, música, poesia, nananã. E tudo isso é muito lindo. Gente, não tô falando mal disso não, né? Tudo isso é muito lindo, é muito legal pra gente aprender, é muito legal pra mobilizar, sensibilizar. Um poema, uma música, uma letra de música, né? Uma citação da literatura, uma frase linda, mas tudo isso precisa se traduzir numa prática que você saiba fazer. Porque aceitar a criança como ela é, sem julgamentos, ser junto com a criança, virar criança junto com ela, ou qualquer coisa assim. Se você não consegue traduzir isso para a prática, nós temos um problema. Porque aí você vai para a sessão, para sei lá o que, né? Passear e descobrir sei lá o que com a criança, e você não faz a menor ideia do que seja isso. E aí, quando a gente não faz a menor ideia do que seja isso, fica a critério de cada um. Ah, Luciana, mas assim, os terapeutas são diferentes, então nem todo mundo vai fazer a mesma intervenção do mesmo jeito. Sim, é verdade, mas gente, a gente precisa de um pano de fundo, a gente precisa de um chãozinho para pisar, porque senão a gente vai, sabe? A gente vai sendo, e vai sendo às vezes de um jeito que não ajuda. A gente vai sendo de um jeito que sabe? E por que eu tô dizendo isso novamente? Porque eu tô inventando? Não, porque eu vejo, gente. Eu acompanho o psicoterapeuta, eu dou supervisão, eu dou curso, eu ouço relato atrás de relato. Eu ouço relato atrás de relato. Então eu sei do que eu tô falando. Percebe? Então, gente, toda essa falação, toda essa live que virou uma rave, pra dizer para vocês que estabelecer uma relação de confiança não é só um jargão. Estabelecer uma relação de confiança é fundamental em qualquer psicoterapia, em qualquer relação terapêutica. E com a criança implica em ser um adulto comprometido com ela, em ser um adulto que a vê, que a escuta, que a compreende, que a legitima, que oportuniza espaço para ela ser e vir a ser, e que funciona como uma espécie de porta-voz e de negociador, muitas vezes, dos interesses dela com o resto do mundo, com essas escolas muito loucas, né? Com esses pais que muitas vezes querem acertar, mas erram e se confundem e acham que estão abafando, mas não estão. E aí alguém precisa dizer: oi, você sabe por que o seu filho, né, tá assim, ó, vamos olhar para ele, né? Não, é para ele.
é para ele. Então vamos entender o que acontece para que ele precise se comunicar assim e não assado. Então esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. E quando a gente se comporta assim, não tem outra alternativa para uma criança que não seja confiar. Porque nós somos confiáveis, porque não vamos puxar o tapete dela, porque não vamos dar uma banda, porque não vamos tentar fisgá-la para depois modelá-la e entregar, né, para uma escola, entregar para o mundo. Não é isso que a gente vai fazer. E se a gente não se propõe a fazer isso, então nós somos psicoterapeutas confiáveis. Então, aquela menina que me perguntou como eu consolido a relação de confiança, minha querida, é fazendo isso, é se relacionando com criança, é experimentando e fazendo sempre, a cada caso, a cada criança, a cada situação, o melhor que a gente pode. A gente vai construindo isso. Com algumas crianças é mais fácil, com outras é mais difíceis. E a gente precisa de ajuda também. A gente precisa de troca, a gente precisa de supervisão, a gente precisa estudar, a gente precisa de terapia. Todas essas coisas são fundamentais, gente. Para que então a gente possa estar ali com a criança em prol da criança e não em prol, sei lá, das nossas necessidades e maluquices. Tá certo, minha gente? Nunca fiz uma live no Instagram tão grande. O Instagram ficou lindo, maravilhoso. O YouTube hoje não funcionou. Então eu acho que eu vou conseguir deixá-la gravada aqui. Depois eu subo para o YouTube, para os amantes do YouTube terem a live lá também. Uma beijoca muito grande. Obrigada pelos remanescentes permanecerem aqui até agora. Um beijo. Semana que vem tem live. Semana que vem eu vou fazer a live que eu ia fazer há 15 dias atrás, falando sobre trabalho com os pais e etc. Espero, porque semana que vem, gente, não tem mais nenhum eclipse. Semana que vem tem uma conjunção. O céu tá muito louco, hein, gente? O céu tá muito louco. Meu lado B, astróloga, né, tá só ligada. O céu tá muito louco. Semana que vem tem uma outra parada. Mas eu espero que a gente consiga estar aqui juntos, construindo possibilidades de conhecimento. Um beijo, gente. Deixa eu fazer o momento print, porque se vocês quiserem printar, marcar o Gestalt Terapia com crianças, não marquem fotos bizarras assim minhas, por favor. Vou fazer o momento print antes de terminar. Printaram, né? Então tá. Um beijo grande. Até segunda.